Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu vou explicar para vocês os exercícios das páginas 105, 106 e 107. Então, lá na página 105, número 1 está falando o seguinte: a seguir estão representadas 3 funções e a lei de cada uma delas. Relacione cada representação à lei da função, escrevendo o símbolo romano correspondente. Então, vamos fazer da seguinte forma. Então, vai ficar, conjuntos representando a função 2, ok? Depois, a tabela de função relacionada a x, representando a função 3, ok? E o gráfico, ok? Representando a função número 1, ok? Questão 2. A sequência é formada por figuras constituídas de pontos. Complete o quadro indicando a quantidade Q de pontos de cada figura da sequência, de acordo com a posição P, que a figura ocupa na sequência. Então, aí abaixo tem uma tabelinha que vem posição P e quantidade Q. Então, na primeira figura, tem 5 pontinhos. Na segunda figura, contém 8 e na terceira figura, contém 11, ok? Letra B. Desenhe no quadro ao lado as próximas 2 figuras dessa sequência. Então, se vai aumentando de 3 em 3, então, se na terceira figura tem 11 pontinhos, na quarta figura vai ter 14 pontinhos, ok? E na quinta figura, 17 pontinhos. Letra C. Escreva uma fórmula que relacione a quantidade Q de pontos de cada figura da sequência com a posição P, que a figura ocupa na sequência. Então, vamos fazer a fórmula da seguinte maneira. Então, vai ficar Q igual a 3 vezes o P mais 2. Número 3 da página 106. De uma cartolina em forma de um quadrado foram recortados 4 retângulos, como mostra a imagem ao lado. Letra A. Escreva a fórmula que representa o perímetro P da figura em função da medida x. Então, vamos fazer a fórmula da seguinte maneira. Então, a fórmula vai ficar da seguinte maneira. P igual 18 vezes x mais 100, ok? Letra B. Usando a fórmula que você escreveu no item A, calcule o valor do perímetro da figura para 5 centímetros. Então, vamos calcular da seguinte forma. Então, vai ficar desta forma. P igual a 18 vezes x mais 100. P igual a 18 vezes 5 mais 100. Então, eu substituí o x pelo 5, ok? Que é o que está indicando aqui. Depois, vocês irão calcular todos da mesma maneira, ok? É claro, substituindo o x pelo valor indicado, ok? Questão 4. Observe no quadro a quantidade de lados e a soma das medidas dos ângulos internos de alguns polígonos convexos. Letra A. Escreva uma fórmula para representar a soma das medidas dos ângulos internos. Diâmetro de um polígono convexo em relação à quantidade de lados, que é representado pela letra L, desse polígono. Então, vamos calcular da seguinte forma. Então, a fórmula vai ficar desta maneira. D igual a 180 graus vezes L menos 360 graus, ok? Letra B. Calcule a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo com 10 lados, 15 lados e 20 lados. Então, vamos calcular da seguinte maneira. Então, vai ficar desta forma, substituindo o L pela quantidade de lados, ok? Então, vai ficar 180 vezes 10 menos 360. Depois, diagonal igual a 180 vezes 15 menos 360. Depois, diagonal igual a 180 vezes 20 menos 360, ok?
Agora, lá na página 107, número 5, observe no quadro algumas informações a respeito da massa e o valor energético de determinado bombom de chocolate. Letra A. Escreva uma fórmula que relacione a massa, que é representado pela letra M, com a quantidade de bombons, que é representado com a letra Q, ok? Então, vamos fazer a fórmula da seguinte maneira. Então, a fórmula vai ficar assim, ó, M, que é representado por massa, igual a 8 vezes Q, que é a quantidade. Então, reparem que aqui, ó, na tabela, estão organizados tudo uma quantidade de 8 em 8. Então, por isso que ficou M igual a 8 vezes a quantidade, que é representado pelo Q, ok? Letra B. Escreva uma fórmula que relacione o valor energético V com a quantidade de bombons Q. Então, vamos fazer a fórmula da seguinte maneira. Como a quantidade também é tudo organizado de 40 em 40, ok? Então, iremos organizar, ó, valor energético igual, ó, 40 vezes a quantidade, ok? Letra C. Determine a quantidade de bombons presente em uma caixa com 160 gramas de chocolate. Quantos quilocalorias tem todos os bombons dessa caixa? Então, iremos calcular da seguinte forma. Então, primeiramente, vamos calcular a quantidade de chocolate, que é representado nesta fórmula, mas aqui está multiplicando. Aqui a gente vai fazer dividindo, ok? Que vai ficar, ó, Q igual a 160, que é o valor que foi representado aqui, dividido por 8. Então, 160 dividido por 8 é 20, ok? Então, a quantidade de quilocalorias agora, ó, V igual a 40 vezes Q. Então, V igual a 40 vezes 20. Qual vai ser o valor, ok? Questão 6. Mariane trabalha em uma loja de eletrônicos. Seu salário bruto é composto de uma parte fixa de R$ 1.300, mais uma comissão de 4% sobre o valor de suas vendas durante o mês. Letra A. Escreva uma fórmula para representar o salário bruto de Mariane, de acordo com o valor das vendas feitas por ela em um mês. Então, vamos fazer a fórmula da seguinte maneira. Então, a fórmula vai ficar assim, ó. Salário igual a 1.300 mais 0,04, que representa 4%, ok? Vezes o valor de suas vendas, ok? Letra B. Se Mariane vender durante um mês R$ 8.000 em mercadoria, qual será o valor de seu salário bruto nesse mês? Então, vamos calcular da seguinte forma. Primeiramente, vamos ter que representar na fórmula, ok? Nesta fórmula acima aqui, ó. Então, vai ficar salário igual a 1.300 mais 0,04 vezes 8.000, ok? Então, aí vocês poderão calcular, tá? E descobrir o valor do salário, ok? Letra C. Qual deve ser o valor das vendas de Mariane para que, em um mês, ela receba um salário bruto de R$ 1.820? Então, vamos calcular da seguinte forma. Então, vamos calcular desta maneira. 1.820 igual a 1.300 mais 0,04V. Então, ó, aqui ele é positivo. Quando ele passar para o outro lado, vai se tornar negativo. Então, vai ficar 1.820 menos 1.300, vai sobrar 520, ok? Igual a 0,04V. V igual a 520 dividido para 0,04. Qual vai ser o valor, ok? Turma, essa foi a explicação dos exercícios das páginas 105, 106 e 107, ok? Desejo boa sorte a todos. Beijo, tchau, tchau.